Pensa comigo, como uma nação que começou com só 13 colônias virou, bem, a maior superpotência do mundo. Spoiler, não foi sorte. Foi, na verdade, uma sequência de estratégias geopolíticas muito, mas muito audaciosas. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos decodificar 200 anos de história, desde o tal do Destino Manifesto até a corrida maluca pela inteligência artificial. Tudo isso para a gente tentar entender o que vem por aí. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como exatamente os Estados Unidos conseguiram construir essa influência toda no mundo? Olha, o que muita gente não se dá conta é que não foi obra do acaso, não. Teve método. Foi através de uma série de, digamos, doutrinas geopolíticas bem claras. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, uma por uma. Para a gente entender isso, o nosso roteiro aqui vai ser tipo uma viagem no tempo. A gente vai começar lá atrás com as ideias que deram o pontapé inicial, sabe? Tipo a doutrina Monroe. Daí, a gente avança para as demonstrações de força do século XX, passa por toda aquela tensão da Guerra Fria, pela virada que foi o 11 de setembro, até a gente aterrissar no campo de batalha de hoje, a disputa pela inteligência artificial. Então vamos lá, tudo começa no século XIX. Naquela época, para o resto do mundo, os Estados Unidos eram só um experimento, uma nação novinha. Mas por dentro, eles já estavam cozinhando duas ideias muito poderosas, que iam definir todas as ambições e basicamente moldar o futuro deles como potência. E a primeira grande jogada nesse tabuleiro geopolítico global foi a tal da doutrina Monroe. Pensa só, em 1823, uma nação que mal tinha saído das fraldas teve a audácia de mandar um recado bem direto para as potências europeias. O recado era claro: olha, a América não é mais o parquinho de vocês. Basicamente, era um fiquem aí no hemisfério de vocês, que do nosso cuidamos nós. E a frase que resumiu essa história toda foi essa aí: América para os americanos. Só que essa frase, ela tem um duplo sentido, né? Porque, por um lado, parecia uma defesa da soberania de todo mundo aqui no continente. Mas, por outro, já estava ali nas entrelinhas a criação de uma zona de influência exclusiva para os próprios Estados Unidos. Ok, então se a doutrina Monroe olhava para fora, o Destino Manifesto era o olhar para dentro, ou melhor, para o oeste. Essa era uma crença quase religiosa, sabe? A ideia de que os americanos tinham uma missão divina mesmo, a de expandir a nação, os valores, as fronteiras, de um oceano até o outro. E essa, claro, foi a justificativa ideológica perfeita para a famosa Marcha para o Oeste. Agora a gente pula para o século XX. E aqui, aquelas ideias ambiciosas começam a virar ação de verdade. Os Estados Unidos param com o disse-me-disse e começam a fazer. Eles passam a projetar seu poder de um jeito bem mais direto, vamos dizer. Especialmente na área que eles consideravam o quintal deles, a América Latina. E a política que marcou essa época tem um nome bem famoso, Big Stick. É aquela frase do Theodore Roosevelt, que, acredite se quiser, até virou papo no Big Brother Brasil. A receita era simples: fale manso, mas carregue um grande porrete. Traduzindo, vamos na diplomacia, sim, mas com a ameaça da força militar sempre ali, bem à vista de todo mundo. E pode acreditar, esse porrete foi usado. E não foi pouco. Por exemplo, os Estados Unidos deram um empurrãozinho na independência do Panamá, de olho na construção do canal. Em Cuba, eles impuseram uma emenda na Constituição que basicamente permitia que eles intervissem quando quisessem. E ainda criaram o tal do Corolário Roosevelt, que era tipo uma atualização da doutrina Monroe. Com ele, eles se deram o direito de ser a Polícia Internacional do Caribe para proteger os interesses deles. Mas, olha, nem só de porrete viveu a política externa americana. Numa jogada bem inteligente, o Franklin Roosevelt lançou a política da boa vizinhança. A ideia era trocar a força bruta pela influência, pelo charme. O famoso soft power entrou em campo. E é aí que personagens como o nosso Zé Carioca, da Disney, viraram uma espécie de embaixador cultural, sabe? Tudo para aproximar os Estados Unidos da América Latina durante a Segunda Guerra. Uma estratégia de influência que, vamos combinar, funciona até hoje. Aí acaba a Segunda Guerra Mundial e o mundo racha no meio. De um lado, os Estados Unidos, do outro, um novo e poderoso adversário, a União Soviética. A partir daí, toda a geopolítica americana se reorganiza com um objetivo único, quase uma obsessão: conter o avanço do comunismo, a qualquer custo. E essa estratégia de contenção foi um combo de várias coisas. Primeiro, a doutrina Truman, que prometia ajudar qualquer país que dissesse não para o comunismo. Depois, o Plano Marshall, que usou uma grana pesada para reconstruir a Europa Ocidental e, claro, trazê-la para o seu lado.
Teve também a OTAN, uma aliança militar poderosíssima. E para evitar uma guerra nuclear, o confronto direto foi trocado pelas famosas guerras por procuração, lá na Coreia, no Vietnã. Aí a União Soviética cai e, por um momento, parecia que a história tinha chegado ao fim, né? Mas não. Os ataques de 11 de setembro de 2001 viraram o tabuleiro global de cabeça para baixo. E foi de uma hora para outra. O inimigo agora não era mais um país, um estado. E isso deu início a uma era completamente nova e super complexa, a da guerra ao terror. E a resposta a isso foi a doutrina Bush, que foi bem radical. A nova política defendia uma ideia, no mínimo controversa: a de ataques preventivos. O que é isso? Basicamente, é agir militarmente antes de sofrer um ataque. E, se precisar, agir sozinho, de forma unilateral. Foi exatamente essa doutrina que abriu as portas e serviu de justificativa para as longas e caríssimas guerras no Afeganistão e no Iraque. Chegando mais perto dos dias de hoje, o foco da geopolítica americana deu uma virada para dentro. Questões como comércio e imigração passaram a dominar o debate. Isso ficou muito claro durante o governo Trump, que chegou questionando décadas de acordos e políticas que já pareciam certas. Um ponto central disso tudo foi a renegociação dos acordos comerciais. E essa charge aqui ilustra com perfeição a tática do Trump. Pressão máxima para reformular o antigo NAFTA. O argumento dele era de que os Estados Unidos estavam sendo passados para trás, e com essa pressão ele forçou a criação do USMCA, um acordo novo com regras que, na visão dele, eram bem mais favoráveis para a indústria americana. E, ao mesmo tempo, a questão da imigração virou um verdadeiro campo de batalha político. Esses mapas aqui ajudam a gente a ter um contexto visual. Olha só, à esquerda, a gente vê os empregos mais comuns entre os imigrantes, muito concentrados na agricultura e em serviços. À direita, as taxas de desemprego por estado. É importante dizer que a correlação direta entre uma coisa e outra é super complexa e debatida por especialistas. Mas a percepção de que existia uma ligação entre esses dois mapas foi o que bastou para alimentar um debate gigantesco sobre o impacto da imigração na economia e nos empregos. E assim, a gente chega nos dias de hoje, onde o grande campo de batalha geopolítico não é mais físico, e sim digital. A nova corrida pelo poder mundial não é por mais território ou por mais armas, é pela supremacia em inteligência artificial. E os dois grandes competidores nessa arena são, sem nenhuma surpresa, a China e os Estados Unidos. Para ter uma ideia do tamanho dessa corrida, se liga nesse número. Entre 2010 e 2022, o número de patentes de inteligência artificial no mundo não dobrou, nem triplicou. Aumentou mais de 31 vezes. É um crescimento absurdo, exponencial, que mostra o tamanho do investimento na tecnologia que, sem dúvida, vai definir o futuro. E essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a essência dessa nova rivalidade. A gente não está falando mais de uma guerra fria com tanques e mísseis. Agora é uma competição silenciosa, super estratégica, pelo controle dos dados, dos chips e, claro, dos algoritmos que vão redesenhar completamente a economia e a segurança do mundo todo. E é aqui que a disputa fica ainda mais interessante, porque cada lado joga com as armas que tem. De um lado, você tem a China, que lidera em volume, com um número absurdo de patentes registradas, tudo com um empurrão gigante do Estado. Do outro lado, os Estados Unidos, que tem como grande trunfo a agilidade e a inovação do seu setor privado, que está na liderança da pesquisa de ponta. É, no fim das contas, uma batalha de escala contra vanguarda. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. Mais de 200 anos de história. A gente foi de uma crença quase divina de expansão de um continente inteiro até uma corrida simplesmente frenética pela supremacia dos algoritmos. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta que não quer calar. Depois de tantas doutrinas de poder, qual vai ser o próximo capítulo? Qual será a próxima grande ideia que vai definir a geopolítica americana daqui para frente, no século XXI?